Que veio Jesus fazer na terra? Veio derramar o Espírito sobre a carne, ou, como simbolicamente foi dito, batizar no Espírito Santo. Que se deve entender por batismo ou derrame de Espírito sobre a carne? Convencionou-se assim chamar a grande manifestação mediúnica do dia de Pentecoste. Esse fenômeno deu-se em virtude do cumprimento de profecias. Coletivamente, foi a fundação da Igreja Espírita e, individualmente, a manifestação ou desdobramento das faculdades supraditas. Se o dom espiritual tomou a forma de pomba e se no Pentecoste a de línguas de fogo, foi para que aquelas mentes retardatárias se vissem compelidas a conhecer ou reconhecer a existência de valores outros e também pela necessidade de marcar tempo, porque é necessário que haja fenômenos marcadores de tempo. Qual a serventia desse elemento mediúnico? Em linhas gerais, é ele o artífice de todo fenômeno dito supranormal. Particularmente, porém, é ele a janela que abre para o homem a visão do plano desencarnado, de onde tem vindo em todos os tempos a palavra do Senhor, através dos seus arautos, os anjos ou espíritos. Vede bem que Jesus, depois de crucificado, também se comunicou por intermédio desse elemento mediúnico, como lemos. Até o dia em que, dando preceitos pelo Espírito Santo aos apóstolos que elegeu, foi assunto acima. Atos, capítulo 1, versículo 2. E assim, por esse elemento revelador, enviaria o Cristo no correr dos tempos os conhecimentos que então não pôde ministrar, de acordo com o que disse. Eu tenho ainda muitas coisas que vos dizer, mas vós não as podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele Espírito de verdade, ele vos ensinará todas as verdades, porque ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e anunciar-vos-á as coisas que estão por vir. João, capítulo 16, versículos 12 e 13. Pode-se aplicar o nome de Espírito Santo a qualquer outra coisa que não seja a pura mediunidade? É preciso dizer-se que fora do Cristo toda e qualquer verdade, por mais pujante que seja, é pobre de senso e, portanto, enquanto não se chegar ao conhecimento da sua ciência, que é sua vontade integral, muitas verdades relativas terão que ser relegadas para plano inferior, subjugadas por verdades superiores. O que chamamos mediunidade ou Espírito Santo agora não é apenas o que o homem conhece, mas sim, também, aquela virtude que une tudo quanto existe, em qualquer plano da chamada criação, tendo, como é de ver, em cada qual a sua maneira de se manifestar. Cumpre notar que tudo é médium e que o homem ainda está longe de saber os porquês de tudo isso. Pode-se conhecer a história do batismo de Espírito Santo ou da fundação da Igreja Espírita? O fim que temos em vista é esse, e a Escritura é pródiga em afirmações. Queremos tornar o homem conhecedor do grande programa que foi elaborado há milhares de anos e que está tendo o seu cumprimento, no que vamos transcrever, guardando-se a continuidade dos tempos e dos acontecimentos, tudo se esclarecerá. Moisés assim desejava a fundação da Igreja Espírita. Quem dera que todo o povo profetizasse e que o Senhor lhe desse o seu Espírito. Números, capítulo 11, versículo 29. Tratava-se de Espírito Santo ou Espírito comunicante? Quem testifica que se tratava do dom mediúnico é a própria Escritura e o próprio bom senso. Estude-se este verso. E desceu o Senhor em uma nuvem e lhe falou,
E tirando do espírito que havia em Moisés, deu dele aos 70 homens, e tendo repousado neles o espírito, profetizaram, e não cessaram de o fazer. Números, capítulo 11, versículo 25. Pelo despertar mediúnico, os espíritos comunicam-se e a criatura que possui a sua faculdade bem desenvolvida pode, como acontecia nos dias apostolares, impondo as mãos, despertar a faculdade latente em outras pessoas. O que se deu nesse dia foi um Pentecoste em miniatura, e um espírito comunicante não se reparte em 70 porções de uma só vez para se comunicar. É preciso ter discernimento bastante para se entender a mecânica do fenômeno. Pode-se ter o testemunho da Escritura? Sim, e estes textos provam que a mediunidade ou Espírito Santo, desde remotos dias, é cultivada na terra. E Josué, pois, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés lhe tinha imposto as suas mãos. Deuteronômio, capítulo 34, versículo 9. E havendo-lhes Paulo imposto as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em diversas línguas e profetizavam. Atos, capítulo 19, versículo 6. Como vemos, em todos os tempos as criaturas conhecedoras das verdades espirituais fizeram delas uso conveniente. A imposição das mãos facilita o desdobramento do dom e, consequentemente, segundo a sua manifestação, neste ou naquele sentido, os espíritos trabalham ou comunicam-se e os fenômenos produzem-se. Sempre foi assim, em que pese o trabalho dos conchavos sacerdotais, buscando fazer da verdade do Cristo uma simples questão de traficâncias egoísticas e obscenas. Os sinais produzidos pelo Cristo e reputados por ele como sendo de possibilidade do crente, por esse veículo é que se alcançam. Ele, note-se, tinha um espírito mediúnico sem medida, em virtude quer de sua pureza, quer de sua obra messiânica. Por que veio Jesus fundar a Igreja Revelacionista, se já era conhecida de muitos homens a sua mecânica e utilidade? Jesus, em primeiro lugar, veio viver o Cristo. Isso quer dizer que ele veio simbolizar a chamada criação, que é o Verbo ou tudo o que vive, e que se manifesta em espírito e matéria. Isto, de si, é ainda de difícil compreensão para muitos, mas pela evolução natural dos conhecimentos humanos, tornasse-o-á facilmente. Se Cristo fosse um simples profeta, um mero fundador de religião ou pregador, o seu reino teria fim. Entretanto, saibam quantos o quiserem, ele daria ao homem o conhecimento do elemento mediúnico, através do qual produziu todos os fenômenos de que falam os evangelhos. A isso se chamou rasgar o véu do tempo, de uma forma radical, vindo em caso de necessidade, em caráter de reposição e não de fundação de nova igreja. O Espiritismo é o cristianismo redivivo, por ser o culto do elemento sobre o qual fundou o Cristo a sua igreja. Diante do Espírito Santo, que é uma virtude emanante de Deus, o Cristo se prosternou. Resulta então que a Igreja Espírita é o resultado dos trabalhos e desejos daqueles velhos servos do Senhor? 4 nota. Igreja, no passado, o termo não tinha conotação religiosista com o caráter sectário de hoje. Significava, simplesmente, comunidade constituída por pessoas com objetivos comuns. Fim de nota. Sim, pelas profecias que vamos transcrever, viremos a saber que tudo tem a sua história, a sua lógica, a sua tradição, o seu alicerce. Subiste ao alto, fizeste escrava a escravidão, tomaste dons para distribuíres aos homens, ainda aos que não criam que habitavam o Senhor Deus entre eles.
Salmo capítulo 67, versículo 19. Quem fez essa profecia? Pelo mediunismo é que Davi, que consultava o Senhor frequentemente, pelos anjos ou espíritos, chegou a antever o Cristo, fazendo esse serviço de doar dons, como sucedeu no Pentecoste. 1000 anos antes do Cristo vir é que Davi assim disse, e outros médiuns ou profetas também foram avisados e disseram: porque eu derramarei águas sobre a terra sequiosa e rios sobre a seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência. Isaías, capítulo 64, versículo 6. 712 anos antes de Jesus é que Isaías assim falou, e Joel, como iremos ler, 800 anos antes do Cristo, disse: depois disto acontecerá também o que vou a dizer: eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos serão instruídos por sonhos, e os vossos mancebos terão visões. Joel, capítulo 2, versículo 28. Porque tudo isso foi prometido tantas vezes? Para que, quando viesse o cumpridor da celeste promessa, fosse recebido como tal. Alguns o conheceram, mas pela maioria foi tratado conforme se lê em Isaías, isto é, como um varão sofrido e de dores. E pode-se dizer 20 séculos depois do seu advento, o espírito de dons ainda não é tido como merece sê-lo. Quem melhor o conhece, mal o conhece, e difícil será precisar quando virá o homem a saber o que significa renascer do Espírito Santo. Ainda lhe chamam de coisa de Beelzebu e profanam o elemento sagrado só para defender os territórios de céu, inferno e purgatório, muito rendosos e inventados por homens. Porque só com a vinda de Kardec começou de novo o culto do Espírito Santo? Quando tratarmos das 5 fases pelas quais passou a Igreja do Cristo, de antes de ser fundada no Pentecoste até nossos dias, então falaremos disso. Jesus mesmo prometeu que as coisas seriam repostas no lugar. Por quê? Porque aos fraudulentos mais rendem os ditos territórios por si mesmos fabricados que a pura verdade. Pretendem trancafiar os espíritos nesses lugares e assim imporem seus desejos aos menos avisados. Se o Cristo voltasse hoje, expelindo espíritos, confabulando com os Moisés e Elias e curando mediunicamente, de novo esses traidores dar-lhe-iam a morte, infamando-o de feiticeiro, etc. Falam no Cristo e insultam as práticas cristãs, porque estas não lhes convêm ao bolso, ao estômago e aos interesses do orgulho. O dolo lhes é o terreno comum. Em qualquer caso, não deviam reparar para o sistema de culto dos apóstolos, que é como lemos em Primeira Epístola aos Coríntios 14? Tinham de vir 2 seitas corruptas, tinha de ser subornada a verdade, havia de chegar um dia a restauração. Aos sequazes da besta 666 e do falso profeta, por mais que se lhes mostre a verdadeira religião, nada adianta. Fecham os olhos e fingem que não podem abri-los, e de todo e qualquer modo negam o que se lhes opõe ao tacanhismo mental, por mais verdadeira que seja a prova apresentada. Se isso não se desse, isto é, se depois da fundação da Igreja revelacionista não viesse a corrupção, que se diriam das verdades bíblicas sobre o que falam de luta contra a besta e o falso profeta? As corrupções vieram e os povos deram-lhes guarida, e com a vinda de Kardec, tendo-se este em conta de marcador de tempo, iniciou-se a restauração prevista. Nesse caso, depois das profecias de que já tratamos,
Só restava que o Cristo viesse e a Igreja Espírita fosse fundada. Tinha de vir um homem avisar o povo a respeito da fundação da Igreja Revelacionista, como estava predito. Elias viveu uns 900 anos antes de Cristo e a sua reencarnação foi anunciada 712 e 397 anos antes de se dar, como leremos. A voz do que clama no deserto, aparelhai o caminho do Senhor, endireitai na solidão as veredas do nosso Deus. Isaías, capítulo 40, versículo 3. Eis aí vos enviarei eu, o profeta Elias, antes que venha o dia grande e horrível do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para não suceder que eu venha e que fira a terra com anátema. Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Por que respondeu João Batista que não era Elias? Ele não respondeu isso, tanto que se disse o anjo enviado à frente do Senhor, conforme está nos Evangelhos. Se os livros hoje lidos foram traduzidos e dados à leitura do povo pelas religiões que se valeriam do nome do Cristo e as quais inventaram os territórios de céu, inferno e purgatório, que não suportam a verdade, com isso nada tem a ver o profeta. Elas se valem do nome do Cristo para blasfemar contra os dons do Espírito Santo, porque este afirma a reencarnação, a evolução e a comunicação dos espíritos. Eis o motivo porque todo dogmático é blasfemo do Espírito Santo. Mais lhe valem os seus invencionismos do que estudar, experimentar e comparar segundo a revelação. Afirmar-se João como anjo enviado diante do Senhor e negar-se-o como Elias reencarnado seria afirmar e negar uma mesma coisa ao mesmo tempo. Nesse caso, que devemos fazer para o necessário esclarecimento? Faça-se, segundo mandou o Mestre, em João capítulo 16, versículos 12 e 13, isto é, cultive o homem a revelação, e tudo se aclarará. Prossigamos na continuidade dos fatos? Sim, vejamos o Cristo afirmar que João era o Elias reencarnado. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Pois por que motivo dizem os escribas que importa vir Elias primeiro? Mas ele, respondendo-lhe, lhes disse: Elias certamente há de vir e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio e eles não o conheceram. Antes, fizeram dele quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às suas mãos. Então conheceram os discípulos que de João Batista é que ele lhes falara. Mateus, capítulo 17, versículos 10 a 13. Por que apareceram no Tabor Elias e Moisés? O Cristo tinha de ser testemunhado pela lei e pela revelação. Esses dois espíritos vieram simbolizar, pois, a lei e os profetas. Não dizem que esses dois personagens constituem o mesmo espírito em diferentes reencarnações? E faltariam espíritos capazes de tomar a forma precisa para que se cumprisse a vontade de Deus? A ele tudo é possível, e aos espíritos também, desde que pela vontade suprema. Continuemos com o histórico do batismo do Espírito Santo? Sim, vejamos o testemunho dado pelo profeta sobre ser Jesus Cristo cumpridor da promessa que, desde séculos, estava feita. Respondeu João, dizendo a todos: Eu, na verdade, vos batizo em água, mas virá outro mais forte do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia dos seus sapatos. Ele vos batizará em virtude do Espírito Santo e no fogo. Lucas, capítulo 3, versículo 16.
Como saberia o povo praticamente que Jesus poderia fazer isso? Jesus herdaria o Espírito Santo na presença de muitos e passaria a vida obrando sinais e prodígios em virtude do mesmo. Vejamos. E desceu sobre ele o Espírito Santo em forma corpórea, como uma pomba, e soou do céu uma voz que dizia: Tu és aquele meu filho, especialmente amado, em ti é que tenho posto toda a minha complacência. Lucas, capítulo 3, versículo 22. Por que tomou a forma de pomba? Porque a pomba simboliza a virtude, e sendo o Espírito Santo dom ou virtude espiritual, nunca poderá tomar a forma humana ou angelical. Vede que no Pentecoste também tomou a forma de línguas de fogo, mas não humana ou angelical. Desse dia em diante, foi Jesus obrando sinais e prodígios em virtude do mesmo espírito de dons e sendo, por isso, chamado de louco, satânico e, por fim, crucificado. Vejamos o que fez, o que disse e faria o crente, etc. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, de sorte que falava e via. E ficavam pasmadas todas as gentes e diziam: Porventura é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: Este não lança fora os demônios, senão em virtude de Beelzebu, príncipe dos demônios. Mateus, capítulo 2, versículos 22 a 24. Mas Jesus afirma que é em virtude dos dons espirituais, ou Espírito Santo, que obrava sinais e prodígios. Se eu, porém, lanço fora os demônios pela virtude do Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Mateus, capítulo 12, versículo 28. E observa aos blasfemos: O que não é comigo é contra mim, e o que não ajunta comigo desperdiça. Portanto vos digo, todo o pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, porém a blasfêmia contra o Espírito Santo não lhe será perdoada. E todo o que disser alguma palavra contra o Filho do Homem, perdoar-se-lhe-á, porém o que a disser contra o Espírito Santo não se lhe perdoará, nem neste mundo, nem no outro. Mateus capítulo 12, versículos 30 a 32. Por que se coloca o Cristo abaixo do Espírito Santo? Porque este é dado como graça a todos os que forem julgados dignos pelo Pai comum, conforme bem o disse Pedro em Atos capítulo 2, versículos 33 a 39. O Espírito Santo é uma virtude emanada de Deus, não é parte integrante do Espírito emanado, é força, é poder, é virtude. Por ele se comunicam os Espíritos, dão-se os sinais obrados pelo Cristo. Por ele Jesus fazia e desfazia o seu corpo, por ele se comunicava, e por ele nós todos poderemos chegar a fazer até mesmo mais do que o Mestre fez, consoante a sua própria maneira de dizer. Crede-o ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, esse fará também as obras que eu faço, e fará outras ainda maiores, porque eu vou para o Pai. João capítulo 14, versículo 12. E para que soubessem que essa graça seria dada aos homens, disse: Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João, capítulo 14, versículo 26. Mas eu digo-vos a verdade, a vós convém-vos que eu vá, porque se eu não for, não virá a vós o Consolador, mas se for, enviar-vo-lo-ei. João, capítulo 16, versículo 7. Eu tenho ainda muitas coisas que vos dizer, mas vós não as podeis suportar agora.
Quando vier, porém, aquele Espírito de verdade, ele vos ensinará todas as verdades, porque ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e anunciar-vos-á as coisas que estão para vir. João capítulo 16, versículos 12 e 13. E como o Espírito de dom seria dado aos homens, para com ele ficar com a graça de Deus, Jesus, depois de ressurgido, veio dizer aos mesmos homens: E estes sinais seguirão aos que crerem, expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão as serpentes, e se beberem alguma potagem mortífera, não lhes fará mal, porão as mãos sobre os enfermos e os sararão. Marcos capítulo 16, versículos 17 e 18. Por que não atendem para isso os dogmáticos? Porque estaria fora de suas funções naturais. O dogmatismo, em geral, uma vez que, para blasfemar contra a graça do Senhor, é que tinham de viver e estão vivendo, esses sinais são o fruto do Espírito Santo, tal como Jesus o utilizou, e Jesus disse: Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se eles chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos? Mateus capítulo 10, versículo 25. Todo aquele, pois, que quiser sair pelo mundo, ainda por muitos anos, fazendo cristianismo, terá de passar pelas calúnias dos dogmáticos. Assim é que se cumprirão as Escrituras, naquilo que tiverem sido corrompidas pelas traduções viciadas ou interpoladas. Jesus mandava pregar, mas o testemunho do pregador é assento sobre fatos e não fingimentos, disfarces, ídolos, dogmas, discursos falazes, etc. E pondo-vos a caminho, pregai, dizendo que está próximo o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. Não possuais ouro nem prata, nem tragais dinheiro nas vossas cintas, nem alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem calçado, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Mateus capítulo 10, versículos 7 a 10. O Espiritismo é o culto do Espírito Santo, mas por não haver nele o desprendimento necessário dos bens do mundo, nem ele mesmo realiza o exigido ou repitado pelo Cordeiro de Deus. E a seguir? Agora entraremos para os dias depois da crucificação, quando se deu o batismo de Espírito Santo. Começaremos pela comunicação do Cristo, pelos dons, e a seguir transcreveremos a ordem dada por ele para que se aprontasse tudo para o dia aprazado e glorioso. Tinham os apóstolos conhecimento disso? Sim, pois Jesus já havia dito: O que crê em mim, como diz a Escritura, do seu ventre correrão rios de água viva. Isto, porém, dizia ele, falando do Espírito que haviam de receber os que crescem nele, porque ainda o Espírito não fora dado, por não ter sido ainda glorificado Jesus. João capítulo 7, versículo 38 e 39. Vejamos como se servia Jesus do mediunismo para se comunicar com os apóstolos e vice-versa. Até o dia em que, dando preceitos pelo Espírito Santo aos apóstolos que elegeu, foi assunto acima. Atos capítulo 1, versículo 2. E notemos como mandou preparar tudo para o grande dia. E comendo com eles, lhes ordenou que não saíssem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que ouvistes, disse ele, da minha boca. Porque, na verdade, João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo, não muito depois destes dias. Atos capítulo 1, versículos 5 e 6. E o dia chegou, e o grande acontecimento se deu, tendo Jesus então terminado o batismo de Espírito Santo, como veremos.
E quando se completavam os dias de Pentecoste, estavam todos juntos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um estrondo, como do vento que assoprava com ímpeto, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E lhes apareceram repartidas umas como línguas de fogo, que repousaram sobre cada um deles. E foram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar várias línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2, versículos 1 a 4. Quando se diz, e foram todos cheios do Espírito Santo, entenda-se que neles ou nos presentes manifestou-se a faculdade ou dom ou o Espírito Santo, e que, através do mesmo, espíritos ou anjos comunicaram-se, dando as suas mensagens em línguas diferentes, para constituir sinal, ou em o idioma normal dos agraciados com o dom espiritual. Vemos o pasmo causado, a blasfêmia dos infiéis e o testemunho dado por Pedro de constituir esse sinal o cumprimento de profecias. E tanto que correu esta voz, acudiu muita gente e ficou pasmada, porque os ouvia a eles falar cada um na sua própria língua. Atos capítulo 2, versículo 6. Outros, porém, escarnecendo, diziam, é porque estes estão cheios de mosto. Porém Pedro, em companhia dos 11, postos em pé, levantou a sua voz e lhes falou assim: varões de Judeia, e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e com ouvidos atentos percebei as minhas palavras, porque estes não estão tomados de vinho, como vós cuidais, sendo a hora terceira do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e profetizarão vossos filhos e vossas filhas, e os vossos mancebos terão visões, e os vossos anciãos sonharão sonhos. E certamente naqueles dias derramarei do meu espírito sobre as minhas servas e sobre os meus servos, e profetizarão. Atos capítulo 2, versículos 13 a 18. E para bem acentuar que Jesus foi o derramador, e que para se tornar tal, herdou primeiramente o Espírito no dia de seu batismo. Assim que, exaltado pela destra de Deus, e havendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou sobre nós a este, a quem vós vedes e ouvis. Atos capítulo 2, versículo 33. E para que saibam todos que a graça é para quem merecer, ou para os que Deus quiser dar, independente dos despeitos humanos ou das fanfarras dos que se fizeram a si mesmos, ministros de Deus ou infalíveis. Pedro então lhes respondeu: fazei penitência, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque para vós é a promessa, e para vossos filhos e para todos os que estão longe, quanto chamar a si o Senhor nosso Deus. Atos capítulo 2, versículos 38 e 39. E por diante, sempre que havia reuniões ou cultos de fé, manifestava-se em os novos presentes o dom espiritual, e a prova de fogo era comunicarem-se os espíritos, dando mensagens em línguas diversas ou em linguagem natural dos médiuns ou agraciados. Estando Pedro ainda proferindo estas palavras, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E se espantaram os fiéis que eram da circuncisão, os quais tinham vindo com Pedro, de verem que a graça do Espírito Santo foi também derramada sobre os gentios, porque eles os ouviam falar diversas línguas e engrandecer a Deus. Então respondeu Pedro: porventura pode alguém impedir a água para que não sejam batizados estes que receberam o Espírito Santo, assim também como vós?
Atos, capítulo 10, versículos 44 a 47. E justificando-se diante dos peçonhentos de então, que pretendiam poder assambarcar os dons, acreditando-se escolhidos de Deus, diz Pedro esta coisa importantíssima. E eu me lembrei então das palavras do Senhor, como ele havia dito: João, na verdade, batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Pois se Deus deu àqueles a mesma graça que também a nós, que cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para que me pudesse opor a Deus? Atos, capítulo 11, versículos 16 e 17. Que dizer, quando em pleno século XX da era cristã, os discípulos da corrupção medram pelo mundo afora, dizendo-se crentes, ou trombeteando que estão com a palavra de Deus, para com essas afirmações melhor ensinarem a blasfemar contra o Espírito da verdade? Nada há que temer. Duas são as condições a observar. A primeira é cultivar a revelação, como está ordenado em João 16, 7 a 15. E a segunda é não atirar dádivas aos cães nem pérolas aos porcos, pois que não tendo eles qualidades de moral e de intelecto para apreciá-las, pisá-las-ão, e tal como disse Jesus, se voltarão contra os ofertores ou doadores. Ninguém se iluda com os dogmáticos, porque o dolo lhes é o terreno comum. E a seguir, transcreveremos algo que ateste o espírito de dons e sinais. Por eficácia de sinais e de prodígios, em virtude do Espírito Santo, de maneira que, desde Jerusalém e terras comarcas até o Ilírico, tendo enchido tudo do Evangelho do Cristo. Romanos, capítulo 15, versículo 19. E não vos deis com excesso ao vinho, donde nasce a luxúria, mas enchei-vos do Espírito Santo. Efésios, capítulo 5, versículo 18. No versículo acima manda que se encham os homens de dons, e não de anjos ou espíritos comunicantes, como possam querer alguns. Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai, porém, tudo, abraçai o que é bom. 1 Tessalônicos, capítulo 5, versículos 19 a 21.